Quero refletir com vocês sobre um tema polêmico, predestinação. Eu já ouvi grandes pregadores dizendo que a doutrina da predestinação é diabólica, que a doutrina da predestinação é uma doutrina do inferno. E eu não quero aqui explicar em detalhes a predestinação, que eu não vou conseguir. E nem quero também trazer polêmica. Eu só quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, baseado na Bíblia Sagrada, mostrar para vocês que na Bíblia Sagrada fala dessa doutrina predestinação. Aqui em João capítulo 15, versículo 16, diz o seguinte: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu que vos escolhi, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então não foi eu que aceitei a Jesus, nem você. A gente até fala na igreja, igual eu sempre falo em algum sermão, olha, eu aceitei Jesus em 23 de fevereiro de 1983. Na verdade, é uma expressão humana, poética, para dizer que tivemos uma experiência com a graça de Cristo. Mas na verdade foi o Senhor que nos escolheu. Foi Ele que escolheu a gente. Em Efésios capítulo 1, versículo 4 diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. O versículo de número 5 diz: nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então foi Deus que nos escolheu, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Antes de todas as coisas existirem, antes de tudo, Deus me escolheu e te escolheu. Isso é predestinação. Sabe qual é o problema? É a gente tentar explicar em detalhes a predestinação, como que Deus procedeu. Mas eu quero dizer para você que está na Bíblia, está na palavra de Deus. Vamos voltar ainda em João capítulo 15, o versículo 19 diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O Senhor nos escolheu do mundo, e isso foi graça. Ainda o capítulo 17, versículo 6 de João diz o seguinte, aqui diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Ainda o versículo 9, e por eles, ou é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Versículo 24 do capítulo 17 ainda diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, aqui a Bíblia diz em João que foi Deus que nos escolheu, nos predestinou. A predestinação não é uma doutrina diabólica, nem veio do inferno. A predestinação é uma doutrina que está na Bíblia. Foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Agora, tem gente que não tem fé, permita-me dizer isso aqui, para crer nesta verdade santa, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Foi Deus que me escolheu e te escolheu, e isso foi graça. Ele nos predestinou antes de todas as coisas. Ainda, vamos em Mateus capítulo 24. Aqui diz: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão
abreviados. Por causa dos escolhidos. Então Deus escolheu para si um povo. Como que foi, pastor Eugênio? Me explica os detalhes. Eu não consigo. E se eu tentar cada vez mais te explicar, eu mesmo vou ficar confuso e vou te confundir. A minha proposta aqui, querido, é que você possa agradecer a Deus pela graça dele, pelo privilégio de você ter sido escolhido por ele. Aqui em Mateus capítulo 24, versículo 31, ainda diz: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Ele vai reunir os seus escolhidos. Ainda em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação de espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça, paz vos sejam multiplicadas. A doutrina da eleição, da predestinação, é uma doutrina bíblica. Foi o Deus soberano que nos escolheu. Em Atos capítulo 13, versículo 48 diz: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Só irão crer em Jesus aqueles que foram destinados para a vida eterna. Irmãos, é duro, mas a Bíblia diz aqui que só irão crer aqueles que foram destinados. Ah, pastor Eugênio, então eu não vou pregar não. Eu não vou evangelizar meus colegas de trabalho não. Eu não vou evangelizar as pessoas da minha família não. Você sabe quem que Deus escolheu, quem que Deus elegeu? A nossa missão aqui é pregar o evangelho a toda criatura. Nossa proposta é pregar. Agora, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho de ser obediente. Aqui diz que somente creram aqueles que foram destinados para a vida eterna. Em segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Ainda em Tito capítulo 1, versículo 1 diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Aqui diz, promover a fé que é dos eleitos de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 diz: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, e graça que nos foi dada, em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então não tem como, gente, a gente torcer a Bíblia. A Bíblia diz que antes dos tempos eternos, o Senhor nos elegeu, o Senhor nos escolheu. Ainda em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10 diz: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. O apóstolo Paulo falando. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Em Romanos capítulo 9, versículos 20 em diante diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o oleiro, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o direito o oleiro sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade
os vasos de ira preparados para a perdição? Então nosso Deus escolheu, elegeu para si um povo. O propósito é que você pense, meu irmão, antes de você dizer que a doutrina da predestinação é do diabo, é diabólica, a questão é, Deus escolheu para si um povo. Deus predestinou antes da fundação do mundo um povo, segundo a sua vontade e para a glória do seu nome, ele elegeu para si um povo. A Bíblia diz em Jeremias 31:3: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. Ele nos escolheu, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Você é o escolhido de Deus e Deus tem um propósito na tua vida.